Para surpresa de todos, a nave não parou sobre Manhattan, ou Washington ou Chicago. Em vez disso, foram diretamente para a cidade de Joanesburgo. Nascido do cancelamento da adaptação do jogo Halo, Distrito 9 surge como uma obra original e impactante. Distrito 9 é um filme de ficção científica que, além de entreter, nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza humana e as consequências da discriminação. Através da história de alienígenas confinados num gueto, o filme estabelece paralelos contundentes com eventos históricos como o Apartheid e nos convida a questionar nossos próprios preconceitos. Dessa forma, nesse vídeo, vamos analisar a história, a forma como se originou e os aspectos sociológicos do filme Distrito 9. Distrito 9, Zona 4, barracos desocupados 1018. Estamos aqui cumprindo uma ordem de despejo, tá bom? Seria mais um dia como qualquer outro em Joanesburgo, África do Sul, a não ser por um detalhe: a visão de uma enorme nave pairando sobre o céu da cidade. Ao contrário dos habituais filmes de ficção científica que retratam invasões alienígenas, Distrito 9 apresenta uma abordagem inovadora. Ao invés de focar em conflitos intergalácticos, o filme explora as consequências sociais e políticas da coexistência entre humanos e extraterrestres, oferecendo uma visão mais realista e impactante. Ao acompanharmos o filme, notamos de cara que a visão da gigantesca estrutura pairando silenciosamente sobre a cidade desencadeou uma onda de especulações e temores. Afinal, a possibilidade de contato com uma raça alienígena deixou o planeta inteiro num estado de crescente expectativa. Porém, ao contrário do que se imaginava, a humanidade se depara com uma raça de seres com a aparência de crustáceos. Mais de 1 milhão deles, em total estado de inanição, num ambiente que mais parece o porão de um navio abandonado, repleto de refugiados do que o interior de uma nave espacial. Diante dessa crise, o governo sul-africano contratou uma multinacional para remover as criaturas alienígenas e confiná-las em uma área isolada. Assim, acompanhamos como as criaturas são tratadas como pragas e confinadas num gueto, para a partir daí serem gradativamente privadas de seus direitos e condenadas a uma existência marginal por mais de 2 décadas. Dessa forma, o Distrito 9 se transforma numa imensa favela onde os extraterrestres, agora dividindo o espaço com humanos, vivem em barracos precários e isolados numa luta constante pela própria sobrevivência. As condições são tão precárias que logo a própria comida se transforma numa espécie de moeda controlada por gangues violentas. Assim, os alienígenas são forçados a toda sorte de humilhações em troca de comida. Como já era de se esperar, num ambiente como esse, conflitos entre seres humanos e alienígenas começam a perturbar a ordem, e a população de Joanesburgo começa a se posicionar contra a presença dos extraterrestres. Conforme a história se desenvolve, somos remetidos automaticamente às questões impostas pelo Apartheid. Sendo assim, é perfeitamente razoável imaginarmos que o filme faz uma referência à segregação racial, pois os alienígenas acabam sendo vítimas de segregação. A própria transferência dos extraterrestres nos remete ao episódio ocorrido na cidade do Cabo, em 1966, na África do Sul. Naquele ano, moradores, em sua maioria negros, são forçados a deixar suas casas localizadas numa área conhecida como Distrito 6, devido à transformação do lugar em uma área designada apenas para brancos. E agora, depois de 20 anos, a pressão do público forçou o governo a tirar os alienígenas de Joanesburgo. Eles não suportavam mais e queriam a remoção do Distrito 9 e um policiamento e controle mais intensivo. Para executar esse despejo em massa, o governo apelou para a multinacional United. Em 2005, o cineasta Peter Jackson, conhecido pela trilogia O Senhor dos Anéis, assumiu um ambicioso projeto: adaptar o jogo Halo para o cinema. Com um orçamento de 145 milhões, Jackson ficou encarregado do roteiro e da produção do filme, e logo contratou um promissor diretor, conhecido por trabalhos inovadores em publicidade para marcas como Nike e Adidas, para executar esse trabalho. O diretor havia desenvolvido uma habilidade única para criar narrativas visuais impactantes em formatos curtos. Vejamos uma de suas propagandas que ficou bem conhecida aqui no Brasil. Essa adaptação do jogo tinha tudo para dar certo, porém o projeto foi cancelado 4 meses depois. Mas o cancelamento abrupto do projeto abriu caminho para um novo empreendimento: o filme Distrito 9. Literalmente, Distrito 9 nasceu dos escombros da adaptação do jogo para o cinema. Um outro ponto que cabe destacar
é a forma como o filme foi produzido. Para não se submeter às políticas dos grandes estúdios, foi necessário um financiamento independente. Com um orçamento de apenas 30 milhões de dólares, Distrito 9 se destaca no gênero de ficção científica por sua criatividade e impacto visual. O filme contrasta com grandes produções como Independence Day, Guerra dos Mundos e Batalha de Los Angeles, provando que grandes ideias não precisam de grandes orçamentos, mas sim de muito talento e criatividade. Bem-vindo à Terra. Isso é o que eu chamo de contato imediato. A minha mulher me incentivou. Ela disse, você foi bem na reunião, eu estava meio nervoso e... Essa coisinha, olha lá, desculpe, está bonito aí? Tá sim. Não, belo cenário com o pessoal lá. Bom, nós estamos... Eu devo olhar para lá? Bom, desse ponto em diante, pretendo falar dos aspectos que mais me saltam aos olhos ao assistirmos ao filme, ou seja, seus aspectos sociológicos. Distrito 9 não é apenas um filme de ficção científica, mas também um espelho da nossa própria sociedade. As questões levantadas pelo filme, como racismo, xenofobia, desigualdade social e exploração, são problemas que ainda enfrentamos hoje. Ao colocar alienígenas no lugar de minorias marginalizadas, o filme nos força a questionar nossos próprios preconceitos. Então, o que era uma área temporária, logo se tornou um local com cerca e militares e, sem percebermos, virou uma favela. Estão gastando muito dinheiro para mantê-los aqui, quando podiam estar gastando em outras coisas, mas... pelo menos, estão mantendo eles separados da gente. Para uso apenas de humanos. Proibido para vagabundos não humanos. Dessa forma, o filme Distrito 9 apresenta uma representação inovadora da experiência de se colocar no lugar do outro, através da transformação do protagonista em um alienígena. É uma infecção grave. É, isso aqui tá bem feio. E saiu um líquido preto do meu nariz e eu vomitei uma coisa preta. Calma, Icos, calma. O que está acontecendo com o meu braço? O que está acontecendo com o meu braço? O Icos, o protagonista de Distrito 9, representa uma jornada complexa e multifacetada sobre a identidade, o preconceito e a desumanização. Inicialmente, ele se apresenta como um burocrata desinteressado, um representante de uma empresa que busca lucrar com a exploração de alienígenas. No entanto, um incidente o transforma em uma criatura marginalizada, forçando-o a experimentar na própria pele a discriminação que ele ajudava a perpetuar. Essa jornada o conduz a vivenciar na pele as mazelas da discriminação, do preconceito e da exclusão social, espelhando a realidade de muitos grupos marginalizados, como os refugiados. Tanto que a metáfora da nave espacial como um barco de refugiados é particularmente poderosa, simbolizando o deslocamento forçado, a busca por um novo lar e a desumanização sofrida por aqueles que são vistos como diferentes. Porque, na verdade, o mundo entende que é preciso descobrir uma forma de diminuir o número de refugiados e de praticar o acolhimento dessas pessoas que estão em situação de refúgio. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, existem hoje 70 milhões de indivíduos pelo mundo deslocados das suas residências. E é um dado alarmante. 70 milhões de pessoas tiveram de migrar forçadamente das suas residências para sobrevivência. Essa comparação, ou seja, entre os alienígenas e os refugiados, revela a universalidade das questões abordadas pelo filme, que continua relevante mesmo nos dias atuais. Dessa forma, a segregação espacial e a estigmatização dos alienígenas como outros geram um clima de hostilidade e medo, alimentando discursos de ódio e de preconceito. Estão gastando muito dinheiro para mantê-los aqui, quando podiam estar gastando em outras coisas, mas... pelo menos, estão mantendo eles separados da gente. Para uso apenas de humanos. Proibido para vagabundos não humanos. A pobreza no Distrito 9 é retratada de forma extrema, com as favelas superlotadas e as condições sanitárias muito precárias. Essa representação da pobreza não é apenas um pano de fundo para a narrativa, mas sim um elemento central que vai moldando as relações sociais e as dinâmicas de poder. Assim, a pobreza é utilizada como justificativa para a discriminação e a exclusão dos alienígenas, reforçando a ideia de que eles são inferiores e merecem ser tratados de forma diferente dos humanos.
A representação dos alienígenas como seres inferiores e perigosos é uma estratégia eficaz para justificar a discriminação e a violência contra eles. Foram encontradas mais armas a laser escondidas. A Força-Tarefa Especial realizou batidas no Distrito 9. Onde existe uma arma, existe crime. As tensões aumentam e muito. As pessoas ficam cada vez mais irritadas e começaram uma rebelião. Moradores de Tendiza se rebelaram pela terceira noite consecutiva numa tentativa de remover todos os alienígenas de seu distrito. Um outro ponto que cabe destacar é a figura dos, abre aspas, especialistas, fecha aspas. Eles são cruciais na construção da narrativa do filme ao apresentarem uma visão distorcida e preconceituosa dos alienígenas. Dessa forma, eles legitimam a discriminação e a violência contra esses seres. A linguagem técnica e o tom autoritário utilizados pelos especialistas contribuem para criar uma atmosfera de objetividade e neutralidade, mas, na verdade, mascaram seus próprios preconceitos e interesses. Essa representação dos especialistas revela a forma como o conhecimento científico pode ser utilizado para justificar a dominação e a exploração. A Europa realmente está querendo fazer uma mudança. O principal ponto é a imigração, né, que está causando Eu isso. acho que essa foi a grande... E, infelizmente, a gente precisa também pontuar isso aqui. Você debate uma decisão que não é tão visível o impacto, mas você está ali claramente contra essa decisão, como foi a questão da imigração, e só se vê o impacto mais tarde. Então, e qual foi o custo desse impacto? O custo de violência, vários estupros, mortes causados por esses imigrantes que vieram uma visão de não querer integrar, muito pelo contrário, de querer desintegrar a sociedade europeia, as diversas sociedades europeias. E se você prestou atenção ao filme, notou que os verdadeiros interesses da empresa do protagonista era a tecnologia alienígena, claro, disfarçada de preocupação com o bem-estar dos refugiados. Isso, em si, demonstra como interesses econômicos e geopolíticos podem se sobrepor à ética e à justiça. A MNU está tentando retirar os alienígenas por razões humanitárias, mas o verdadeiro objetivo que tem sido desde o início são as armas. A MNU é a segunda maior fabricante de armas do mundo. Em resumo, podemos concluir que o filme utiliza a metáfora da imigração para explorar as raízes do preconceito e da xenofobia presentes na contemporaneidade. A representação dos alienígenas como outros e a desumanização a que são submetidos refletem a forma como as sociedades historicamente marginalizam e excluem aqueles que são considerados diferentes. Dessa forma, a xenofobia presente em Distrito 9 ecoa o racismo e a discriminação que marcaram a história da humanidade, especialmente em contextos coloniais e pós-coloniais. A comparação entre a situação dos alienígenas e a dos refugiados contemporâneos revela a universalidade dessas questões e a necessidade de uma reflexão crítica sobre nossas próprias atitudes e valores. Por esse aspecto, notamos que a partir do filme podemos iniciar debates importantes sobre diversos temas como identidade, preconceito, problemas estruturais e a questão dos refugiados. Sua mensagem continua relevante e urgente, especialmente em um mundo cada vez mais globalizado e marcado por conflitos e desigualdades. Bom, dito isso, um abraço, fique com Cristo, até nosso próximo vídeo. Tchau. Eu acho que eles deviam consertar a nave e ir embora. Um vírus seletivo. Liberar perto dos alienígenas. Eles têm que ir. Eu não sei pra onde, mas eles têm que ir. Eles têm que ir. Se fossem de outro país, nós até entenderíamos, mas eles nem sequer são deste planeta.